Oi, quinto ano. Voltei para mais uma aula de história com vocês. Vou colocar aqui a minha apresentação. Só um instantinho, por favor. Pois bem, na aula de hoje vamos falar sobre a expansão das cidades e a organização social. Quinto ano, no comecinho da unidade, vocês estudaram bastante sobre a formação dos primeiros núcleos populacionais. Na aula passada, como esses núcleos populacionais cresceram, se desenvolveram e se transformaram em cidades, e agora como essas cidades se expandiram e se organizaram. Pois bem, há cerca de 6.000 anos atrás, muitas cidades foram se desenvolvendo, surgiram na Mesopotâmia e na África. Algumas delas conquistavam outros povos. Havia muita briga, muita disputa naquela época entre cidades por expansão territorial. E dois impérios que se destacaram foi o Império Egípcio e o Império Babilônico na Mesopotâmia, no domínio desses territórios. Eles expandiam esses territórios, aumentavam a população. O Império Babilônico, que é esse mesmo que você está pensando. O Império Babilônico ele foi dividido, lembrando, já dei spoiler na aula passada, em duas partes. Em dois impérios, perdão. O primeiro império, que foi o do rei Hammurabi, o segundo império do rei Nabucodonosor, aquele que construiu jardins suspensos para a esposa favorita. Só que antes desses impérios serem comandados pelo rei, ele era comandado pelo sacerdote. O sacerdote, que nada mais é do que um líder religioso, né? Um líder religioso, nessa época, ele exercia uma enorme influência sobre a sociedade. Naquela época, política e religião andavam juntos, tá? Naquela época. Então, os sacerdotes eram responsáveis pela organização, ali pelo comando das cidades. Só que conforme elas foram crescendo, se tornando um grande império, foi necessário criar centros administrativos do governo nos palácios, para que direcionasse melhor ali a organização. Só que esses centros administrativos no governo passaram a ser governados pelo rei. Bom, e aí chegaram as mudanças na administração e no território, e na vida da sociedade. Estamos falando de uma sociedade, de uma cidade que se expandiu muito. Então, para que não houvesse bagunça, lembra que eu falei para vocês, já haviam ali a oferta de alimentos, a oferta de artesanatos. Então, o governo começou a criar órgãos administrativos e jurídicos. Eram repartições ali, órgãos administrativos que cuidavam do geral, jurídicos geralmente cuidavam das leis, cuidavam também da arrecadação dos impostos, que era muito importante naquela época, faziam aplicar as leis, defendiam as cidades, outras funções. Então, quinto ano, nessa época, começaram a surgir várias outras profissões também, que eram essenciais para a vida em sociedade. Foi uma época em que começaram a surgir, como eu já havia dito para vocês, os agricultores, os artesãos, os tesoureiros que não eram pessoas com tesouras, quinto ano, pelo amor de Deus, tesoureiros eram as pessoas que ficavam encarregadas ali de controlar as riquezas do rei. Os tecelões, pintores, pedreiros, os criadores de animais. Haviam soldados, muitos soldados. Tinham músicos também. E tinham uma série de outras funções que foram nascendo ali naquela época. Quinto ano, com o surgimento de todas essas profissões, o controle de todas essas leis de pagamento de impostos, recolhimento de impostos, registro dos dados das pessoas, era necessário organizar todas essas informações. E de que forma essas informações eram organizadas? Pela escrita.
A escrita aqui na Mesopotâmia, vocês bem sabem, já estudamos isso, nasceu lá na Sumérica, os sumérios, que eram os responsáveis pela escrita cuneiforme, como vocês estão vendo ali na imagem. Enquanto no Egito, os responsáveis por esses registros eram os escribas, né? Os escribas que tinham uma importância gigantesca no Egito. Eu coloquei até para vocês observarem aqui uma pirâmide social egípcia. O que é uma pirâmide social? É uma pirâmide na ordem de importância de cada uma das funções. Quem a gente observa aqui no topo da pirâmide? O mais importante, o mais poderoso faraó. Quem respondia ao faraó? Quem estava logo debaixo dele aqui, ó? Os nobres e os sacerdotes. Olha os sacerdotes aqui de novo. Lembra que eu falei para vocês, quinto ano? Eles exerciam uma enorme influência sobre os povos naquela época. Os soldados, né? A gente não pode negar a importância deles, eram eles que defendiam as terras, o território, botavam ordem. E logo depois, os escribas. Os escribas que eram muito mais importantes do que comerciantes, artesãos, camponeses, e na base da minha pirâmide ali, os escravos. Quinto ano, espero ter ajudado vocês com mais informações, contribuído para os estudos de vocês. Quem quiser mais informações sobre esse assunto, é o assunto lá da página 50. Vou sair aqui para me despedir de vocês. E nos vemos na próxima aula de história, tudo bem? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.